Olá, muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Como comprovar um erro médico? Em primeiro lugar, é preciso entender o que é o erro médico. O erro médico é definido na jurisprudência brasileira como um dano causado ao paciente em decorrência de uma ação ou omissão por parte dos profissionais de saúde que possa ser caracterizada como negligência, imperícia ou imprudência. E como ocorre um processo por erro médico? Em primeiro lugar, o paciente que suspeita ter sido vítima de um erro médico deve procurar um profissional experiente na avaliação do erro médico e fazer uma avaliação preliminar. Nessa avaliação preliminar é o momento adequado para o médico perito avaliar o caso, avaliar o prontuário, resultados de exame, avaliar o depoimento do próprio paciente ou de seus familiares e elaborar uma conclusão, repassando àquele paciente um laudo ou um relatório médico legal explicando toda a natureza do erro médico, todas as consequências, todo o mecanismo, tudo explicando a esse paciente como aconteceu esse erro médico. O paciente, então, de posse desse resultado, desse laudo ou desse relatório, deve procurar um advogado, preferencialmente um advogado especialista em direito médico, e dar início ao processo judicial. O advogado formula a sua petição inicial, apontando nesse documento todos os erros que ele entende ter acontecido e quais foram as repercussões desses erros sobre a saúde ou a qualidade de vida do paciente. Logo depois, abre-se uma fase do processo onde o hospital ou o médico tem o direito de oferecer a contestação. O hospital ou o médico vão apresentar a sua defesa em relação às alegações iniciais. Num terceiro momento processual, é dado ao paciente uma segunda oportunidade, de explicar de forma mais detalhada aquilo que ele alegou na sua petição inicial e também rebater os argumentos de defesa apresentados pelo médico ou pelo hospital em sua contestação. Logo após essa fase chamada réplica, abre-se uma nova fase do processo, que é a fase de instrução processual propriamente dita. É nessa fase onde as partes elas indicam quais provas elas pretendem produzir no curso daquele processo. Por exemplo, nesse momento, as partes, tanto o autor quanto o réu, no caso o paciente e o médico ou o hospital, vão dizer quais provas querem produzir. Se querem produzir prova testemunhal, se querem produzir prova documental, se querem produzir a prova pericial. Quase sempre em processos envolvendo erro médico, por se tratar de uma matéria muito técnica, quase sempre o juiz do processo vai designar a realização de uma perícia médica, a perícia médica judicial. Vai nomear um perito de sua confiança para poder fazer a avaliação pericial. E o que é que esse perito vai avaliar no curso do processo? Durante a perícia médica, o perito oficial ele tem o dever de se debruçar mais especificamente em cima de 3 aspectos básicos. O primeiro aspecto que ele precisa avaliar é a ocorrência de dano ao paciente. Ele precisa quantificar, verificar qual é a natureza e a extensão do dano que aquele paciente sofreu. Em segundo lugar, o perito precisa avaliar a ocorrência de um erro de conduta profissional, um desvio da conduta profissional executada em relação àquilo que a literatura médica especializada recomenda, em relação aos guidelines de sociedades, em relação às diretrizes do Ministério da Saúde, por exemplo, E o perito faz essa comparação para descobrir se houve ou não divergências entre a conduta executada e aquilo que a literatura recomenda. E aí ele afirma se houve ou não erros de conduta profissional. Um terceiro tópico que precisa ser avaliado é justamente a existência do nexo de causalidade. Não basta que tenha o dano e não basta que tenha um erro de conduta profissional. É indispensável provar também que este dano foi causado por esta falha de conduta profissional. Aí sim se estabelece o nexo de causalidade. E só então, quando se firma esse tripé, formado pelo dano, o
erro de conduta profissional e o nexo de causalidade é que pode ensejar a responsabilização do profissional médico e a indenização ao paciente. Dentro dessa avaliação, um dos pontos mais importantes é a avaliação da adequação das condutas profissionais, das condutas de médicos, enfermeiros, farmacêuticos e todos os profissionais que prestam a assistência ao paciente. Essa conduta médica, ela tem que ser avaliada sob a ótica de 4 princípios básicos, considerando qualquer tipo de tratamento que tenha sido dispensado a esse paciente. Em primeiro lugar, o perito precisa avaliar a adequação, a indicação do procedimento ou do tratamento realizado. A pergunta que tem que ser feita: essa doença, ela deve ser tratada dessa forma? Essa é uma pergunta que o perito deve responder. Ou existem outras formas de tratamento, melhores, mais modernas, com menos complicações? Então o perito precisa avaliar em primeiro lugar se havia a indicação para a realização daquele procedimento. Num segundo momento, o perito tem que avaliar se o paciente foi devidamente esclarecido a respeito das potenciais complicações associadas àquele procedimento. Se foi obtido daquele paciente o devido consentimento livre e esclarecido. O paciente tem que saber, antes de se submeter ao tratamento, seja uma cirurgia, seja um tratamento medicamentoso, seja qualquer procedimento invasivo, o paciente precisa saber, antes de se submeter, dos riscos que aquele procedimento enseja. Ele tem que saber, inclusive, conhecer modalidades terapêuticas alternativas e tem que conhecer, inclusive, quais são as consequências de não fazer o tratamento. Isso é um dever do profissional de saúde, especialmente o médico, orientar o paciente sobre essa necessidade, sobre essas possíveis complicações associadas ao procedimento. Um terceiro ponto que precisa ser avaliado quando se fala de avaliação de conduta profissional é a adequação da execução técnica do procedimento propriamente dito. Foi seguido, supondo que se trate de uma cirurgia, né? Foi feita a devida preparação pré-operatória para a realização daquela cirurgia, foram feitas as devidas marcações na pele do paciente antes de se fazer as incisões, foram adotados cuidados exigíveis para se evitar uma complicação. Por exemplo, numa cirurgia abdominal, o cirurgião seguiu todos os passos para evitar uma perfuração intestinal, por exemplo. Do ponto de vista técnico, a cirurgia foi executada corretamente, né? Tudo isso tem que ser comparado com a descrição cirúrgica, ela tem que ser comparada com rigor em relação à literatura especializada. O que os tratados de medicina dizem daquele procedimento, como deve ser executado aquele procedimento de acordo com a literatura. E aí sim o perito faz essa comparação entre a cirurgia descrita e a cirurgia recomendada nos manuais, nos livros textos, por exemplo. O quarto ponto, que é igualmente relevante, que tem que ser avaliado, é o seguinte: o profissional de saúde identificou e tratou adequadamente e no tempo correto as possíveis complicações daquele procedimento? Por exemplo, supondo que tenha acontecido, já seguindo o nosso exemplo, uma perfuração intestinal durante uma cirurgia abdominal. Esse médico identificou a tempo os sinais precoces dessa complicação? Ele percebeu no tempo certo que aquele paciente estava com dor abdominal, estava com febre, estava com uma má evolução no pós-operatório? E, ao identificar, ele tratou de realizar os exames complementares necessários para comprovar o diagnóstico? Ele interviu a tempo? Ele fez a cirurgia reparadora no tempo correto? Ele instituiu os tratamentos corretos e exigíveis para aquela complicação? Então, quando se avalia esses 4 aspectos, o aspecto da indicação, o aspecto do consentimento do paciente, o aspecto da execução técnica e o aspecto do reconhecimento das complicações, aí sim a gente pode dizer que tivemos uma boa produção de prova. E o paciente
que acusa o profissional médico, ele tem que comprovar esses 4 elementos em relação à conduta profissional. Pelo menos um deles tem que ficar muito evidente para que esse paciente tenha chance de obter judicialmente uma condenação. E para isso é indispensável, é fundamental que o paciente conte com uma boa assistência técnica, com um perito profissional que possa acompanhar a execução da perícia, acompanhar a correção da execução da perícia, avaliar se o profissional, se o médico perito designado pelo juiz está seguindo esse passo a passo que a gente recomenda aqui nesse vídeo. Então, fica evidente que a comprovação do erro médico não é um processo simples. É necessária uma investigação técnica aprofundada e, sempre que possível, o paciente deve contar com um auxílio profissional para a execução dessa avaliação. Bom, por hoje é isso. Se você gostou e esse vídeo te auxiliou de alguma forma, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas e divulgar esse conhecimento. Muito obrigado.